Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz. Desde há muito, os bons espíritos têm procurado nos despertar a nossa atenção para o nosso papel aqui na Terra. Porque nós ainda, infelizmente, estamos ainda distraídos, equivocados quanto a este estágio de encarnados. Aqui nós chegamos, mas nós nos identificamos muito com a matéria. E levamos a matéria como sendo algo de mais importante nas nossas vidas. Para retornar ao mundo espiritual em clima de frustração. Percebendo que aquilo que era o mais importante, ou desenvolver os valores do espírito, foram por nós menosprezados. Então, há um movimento muito grande da espiritualidade, procurando de várias formas nos trazer esta orientação, este esclarecimento, para que nós não nos desviemos do nosso caminho. Temos depoimentos de muitos espíritos que vivenciaram esta situação, e um deles foi um diretor da Federação Espírita Brasileira, Frederico Figner. Ele foi diretor da Federação Espírita por mais de 40 anos. E naquela época havia muito preconceito com as obras espíritas. Havia muita dificuldade em se imprimir obras espíritas. E ele era uma pessoa muito rica. E ele falou: não tem problema, eu vou construir uma gráfica, uma editora. E ele bancou isso, onde a federação pôde então imprimir as suas obras. Construiu a nova sede da Federação Espírita Brasileira. E dentro das suas possibilidades, construiu muitas coisas, favoreceu muitas coisas. Mas chegou um momento em que teve que retornar à vida espiritual. E o fato que o intrigava é porque na vida espiritual ele encontrou seus amigos desencarnados que também fizeram parte da Federação Espírita Brasileira. Mas percebeu que a sua luminosidade que ele emitia era mais fraca que a deles, era mais opaca, que aquilo o deixou assim perturbado. E resolveu tirar a dúvida e foi questionar o Dr. Bezerra de Menezes. Falou: Dr. Bezerra, aqui estão meus companheiros, na qual eu reconheço o valor. Mas eu fiz tantas coisas, construí a sede nova, a gráfica e tantas outras coisas, e me vejo com uma luminosidade inferior a deles. E aí Dr. Bezerra, na sua bondade, falou: meu filho, realmente você fez muitas coisas, construiu muitas coisas, mas me diga uma coisa: o que é que foi que você construiu aqui dentro, no seu coração?
Qual foi a construção que você fez no fundo da sua alma? Aí ele percebeu. Aí ele veio a entender a realidade. E falou ao Dr. Bezerra: Dr. Bezerra, eu quero escrever um livro para os encarnados, porque todos estão equivocados como eu estive equivocado até agora. Eu quero escrever um livro para alertá-los. E depois ele foi levado até o Chico Xavier para passar a mensagem. E ele toma o pseudônimo de Irmão Jacó, onde produziu uma das mais belas obras da doutrina espírita, Voltei. Onde ele traz o retrato fiel de que o que vale não é aquilo que construímos fora, mas sim o que construímos dentro de nós. Porque quando nós buscamos somente ao lado exterior, o lado da matéria, nós tornamos-nos espíritos enfermos. E há uma colocação de Emmanuel muito inteligente e importante, na qual ele diz: todos nós somos espíritos enfermos, com fichas nos departamentos da vida espiritual, onde somos acompanhados por instrutores e benfeitores que nos analisam as nossas ações de cada dia. Então mostra Emmanuel que nós temos prontuários no plano espiritual, porque somos todos enfermos da alma. Temos prontuários individualizados, todos nós, onde aí então são anotados os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos. Mas, continua Emmanuel, mesmo o médico, sendo nosso Senhor Jesus Cristo, ele não vai poder salvar o paciente enquanto ele persistir em fugir da medicação. Nós podemos passar em branco aqui na vida material face à miopia desta vida, mas nada passa desapercebido na vida espiritual. É como dizia o apóstolo Pedro: em tudo que fazemos, temos uma multidão de testemunhas. Então nós estamos inseridos nessa situação. Por que Emmanuel fala: somos observados por instrutores e benfeitores? Instrutores, porque a doença uma das doenças mais difíceis da alma é a ignorância. Ignorância de não saber, ignorância de não querer saber, e a ignorância de quem sabe e não põe em ação. E por que somos assistidos por benfeitores? Porque todos nós precisamos de misericórdia. Todos necessitamos de misericórdia. Então, o médico é o melhor que nós temos. A medicação é excelente, mas enquanto o doente persistir em fugir, continuará enfermo.
e a sua recuperação de saúde da alma torna-se por doses homeopáticas muito lentas. Então a reencarnação é um tratamento de cura. Nós estamos num hospital-escola. Nós aqui aprendemos, desenvolvemos valores, sentimentos, mas nós estamos aqui também nos curando. Porque nós trazemos enfermidades que foram adquiridas não somente nesta existência, mas em existências anteriores. Trazemos os nossos equívocos de reencarnações passadas, nossas falhas morais, aquilo que nós prejudicamos o nosso semelhante. Quantas vezes nessa jornada que nós estamos trazendo nos faltou o amor, a caridade? Quantas vezes nós prejudicamos, fraudamos? Mas como dissemos, nada passa desapercebido pela justiça divina agora. Então nós chegamos aqui ao mundo físico para também nos curarmos. E qual é a medicação que nos vai curar? Nós ainda estamos dentro da medicação dor. Porque ainda, infelizmente, é a dor que nos tem despertado. É a dor que nos tem feito com que nós nos movimentemos. Mas não basta sofrer para estarmos quitando os nossos débitos. Não adianta sofrer e mantermos-nos num clima de revolta, de não aceitação, de mágoa. É como ter o remédio em mãos e não tomá-lo. Para tomar numa outra oportunidade, talvez numa dose maior. Mas para que as dificuldades se façam favoráveis, é necessário a resignação, conforme nos ensinou Jesus. E Jesus, conhecedor de cada um de nós, das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, e sabedor de que ainda trilharíamos caminhos de muito sofrimento, já nos traz a mensagem de amor no Sermão do Monte, quando dizia: vinde a mim todos os que estão aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus já sabia de que nós precisávamos desse socorro. Dizia isso para as pessoas daquela época, mas também para as gerações futuras, que somos nós. Estamos muitas vezes sobrecarregados de aflições, sobrecarregados de mágoas, sobrecarregados de ódio, sobrecarregados de rancor, sobrecarregados de desejo de vingança, sobrecarregados de egoísmo e de carência na caridade, sobrecarregados de orgulho e carentes de humildade. Então ele nos abre o convite, não prioriza ninguém. Vinde a mim todos os que sofrem. Jesus não nos promete a cura imediata. Ele nos promete o alívio. E ainda dizia: tomai de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é suave, o meu jugo leve. E Chico falava: as nossas maiores dificuldades e as situações que mais nos trazem problemas estão nos nossos relacionamentos.
como nós nos relacionamos de uns para com os outros. Como nós nos relacionamos no âmbito familiar. Como nós nos relacionamos com a nossa intimidade. Porque é esse nosso relacionamento que nos tem levado a muitas situações difíceis. Quando Jesus diz que seu jugo é suave, o que ele queria dizer com isso? O que é o jugo suave? Jugo suave é uma reunião como esta. Jugo suave foi a música que estava nos embalando. Jugo suave é nós nos conectarmos com os benfeitores espirituais, pedindo força, encorajamento, para que possamos da melhor forma carregarmos as nossas cruzes, pois o próprio Cristo teve a dele. Jugo suave é a resignação. Jugo suave é um trabalho de espiritualização. Jugo suave é um esforço de vencermos a nós mesmos. E o alívio que ele promete é o refazimento e as forças para a jornada. E o jugo leve? O jugo leve é o amor. Nós não temos ainda consciência do poder curativo do amor. É a maior medicação que nós temos, mas nós não sabemos utilizá-la. Porque estamos ainda identificando o amor numa faixa estreita de um sentimento de uma pessoa para com outra. Mas este amor que Jesus nos fala é muito mais amplo. Ele passa pela caridade, ele passa pela tolerância, pela compaixão, pela mansuetude, pelo perdão. É esse amor. E quando nós vivemos este amor, nós começamos a nos curarmos. Começamos curando o nosso espírito e por repercussão vibratória vamos curar o nosso corpo físico. É a única medicação. É o amor que faz com que os nossos débitos sejam aliviados. Os nossos karmas sejam aliviados. Então só este sentimento, por isso que Pedro também dizia, só o amor cobre a multidão dos pecados. E que são os pecados? Todas as nossas infrações às leis de Deus, todos os nossos equívocos, todos os nossos erros. Esses são os nossos pecados. E só a multidão, só o amor cobre essa multidão que nós trazemos dentro de nós. Então isso é muito importante para que nós possamos refletir. Nós precisamos conquistar amor. E Emmanuel falava, a maior prova de amor que nós podemos dar a Jesus é amar aquela pessoa que faz de tudo para não ser amada. E para tal, nós precisamos do concurso do Espiritismo, do Evangelho, que vai nos orientar a forma de amar aquela pessoa. Porque Jesus já nos disse, muito fácil é amar aqueles que te amam. O desafio teu é amar os mais difíceis. Isso é que te faz o diferencial.
Muitos hoje estão um pouco, não digo frustrados, mas distanciando-se das religiões, em face aos dogmas, em face a algumas religiões não trazerem o consolo para o coração. Então estão procurando mais a religiosidade. E muitos buscam o espiritismo. Mas não adianta apenas frequentar uma casa espírita, frequentar palestras, ler obras espíritas, que nós estamos já no caminho da iluminação. Estamos dando um pequeno passo, mas isso é pouco. O importante é que, com todos esses recursos que a doutrina nos traz, o que nós estamos fazendo dele? De que forma está nos modificando a nossa vida? De que forma está nos tornando seres melhores? Porque nós já adentramos o Espiritismo. Agora falta o Espiritismo adentrar em nós, traçando uma linha de conduta na nossa caminhada. Por isso que Jesus sempre dizia: no mundo só tereis aflições. Não era uma colocação equivocada. Não era uma colocação perturbadora, mas real. Porque, como dissemos há pouco, Jesus conhece as nossas condições. Quem de nós não convive com as aflições diárias, as dores físicas, morais, as inquietações, as perturbações de várias ordens, as frustrações, quantos planos desfeitos, quantas amarguras, quantos sonhos que se desfizeram. Então, quem de nós está isento disso? Por isso Jesus falava: no mundo poucos serão os momentos felizes. O mais é de amargura e de dor. Porque nós estamos ainda num mundo de provas e expiações. Por isso somos tangidos pela dor. Mundo de provas e expiações. O que são as provas? Provas são os testes que a vida nos dá. Teste de paciência, teste de bondade, teste de compreensão, teste de saber perdoar. São testes que a vida nos traz, são testes que a vida nos traz pessoas para que possamos desenvolver esses valores. Então as nossas provas estão relacionadas a testes. E as expiações? Foi o mal que nós fizemos a outro. As expiações foi todo o mal que nós levamos aos nossos semelhantes. São as feridas que abrimos nos outros que compete nós agora curarmos. Porque todo o mal exercido, a partir do momento em que nós estamos identificados com ele, no campo do nosso espírito, na nossa aura, ficam registradas essas impressões. Essas energias ficam circulando no nosso campo da aura. E no momento oportuno, quando a lei da ação e reação vier fazer o seu trabalho, essa energia na nossa aura vai atrair o mal.
E da mesma forma, do bem que nós exercemos, iremos atrair o bem. E então nós percebemos que eu não prejudico ninguém. Eu prejudico a mim mesmo. E o bem que eu faço é o bem que volta para mim também. Mas, fora as aflições que nós trazemos de outras vidas, nós acabamos acumulando outras aflições aqui nessa vida. Mas muitas delas, nós poderíamos solucioná-las com a prece e com a fé. Muitas das nossas aflições de hoje poderiam ser resolvidas facilmente pela prece e pela fé, mas nós nos deixamos desesperar, às vezes, antes que até que a coisa aconteça. Face à situação econômica do país, quantos começam a se preocupar: se eu perder meu emprego, como vou fazer? Já começa a cultivar aquela aflição. Se aflige no trânsito, se aflige em tantas outras circunstâncias. Aquela pessoa está rindo para mim ou está rindo de mim? Começa uma aflição. Quando a pessoa está grávida, será que o bebê está com saúde? Como vai ele se mover nesse mundo tão difícil? Que espírito eu estou recebendo como filho? Então nós começamos a cultivar aflições sem que elas ainda tenham se concretizado, por falta de fé, por falta de oração. Eu tenho um exemplo muito interessante que aconteceu com a minha mãe. Quando a minha mãe estava grávida da minha irmã, naquela época não tem as facilidades de hoje. Naquela época, praticamente o sexo da criança sabia-se na hora, não tinha tantos exames, né? Então era tudo mais surpresa. E minha mãe, não sei por que motivos, cultivou uma aflição. Será que essa criança que está sendo gerada, será que ela está bem? Será que tem saúde? Não tem? Começou a cultivar aquele medo, aquela preocupação de mãe. E naquela época, costumava-se vir uma vez por ano a uma imagem que vinha de Portugal, de Nossa Senhora de Fátima. Então era trazida para o Brasil e faziam-se assim grandes procissões carregando a Nossa Senhora de Fátima. Então as pessoas demonstrando a fé. E minha mãe sempre ia, e ela foi numa dessas procissões, estava grávida, né? E mentalmente, naquele momento, então ela pede para que Nossa Senhora de Fátima lhe desse uma luz, que de alguma forma ela pudesse ter a paz no coração de ter que aquela criança estava bem. Mas pediu isso com fé, pediu isso com força. E ela me dizia que naquele dia mesmo, à noite, ela teve um sonho, onde aparecia a imagem de Nossa Senhora de Fátima, mas envolta em muitas luzes. E falava assim para minha mãe: acalma o teu coração, por que tanta preocupação? A criança está perfeita, está com plena saúde, e olhe, é uma linda menina. Então a gente, às vezes a gente se aflige sem perceber
que por um outro lado o socorro já está a caminho. A ajuda já está vindo a nosso favor. Então, face a isso, e Jesus também, conhecendo as nossas fragilidades, já deixou claro: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, creia em mim também. Não se turbe o vosso coração. Então Jesus nos mostra uma disposição de amparo, de que todos nós estamos assistidos, de que somos socorridos em todos os momentos. Muitas vezes o socorro não é na forma de como nós queremos, mas na forma que nós precisamos. Mas nenhum de nós está desassistido. Então ele já fala: não se turbe o vosso coração. Então há uma necessidade nossa maior de crer nas propostas que o Cristo nos trazia. Muitas vezes nós sofremos pela falta de conhecimento, pela falta do autoconhecimento. De onde eu venho? Qual é o meu papel nesta vida? Para onde vou? De onde eu venho? Ou seja, de que realidades espirituais eu estou vindo? Que provas e expiações eu trago na minha bagagem? Para onde vou? Como me comportarei perante estas provas? Porque o autoconhecimento nos disciplina a escolher aquilo que é melhor para nós, aquilo que não nos vai trazer comprometimentos com o nosso espírito e a nossa vida. Certa vez, o Chico Xavier, lá em Uberaba, todo sábado, quando ele fechava o centro no fim da tarde, ia o Chico, a sua irmã, o marido dela e mais duas senhoras pobres. Eles saíam e iam até um agrupamento de pessoas sem teto, que ficavam debaixo de uma ponte, nos arredores de Uberaba. Então eles iam, levavam mantimentos, roupas, remédios. Então levavam tudo que fosse possível. O cunhado do Chico passava numa feira que tinha, pegava todos aqueles alimentos ainda em excelente estado. Então eles preparavam tudo aquilo e levavam no fim da tarde, fechava o centro e iam levar para aquelas pessoas, todo sábado. Chegou um sábado, por uma situação inesperada, não tinham nada para levar aquele dia. Nem comida, nem roupa, nem remédio. E o Chico ficou muito preocupado e muito triste. Como nós vamos chegar até eles de mão vazia? E naquele momento lhe apareceu o Dr. Bezerra de Menezes. Falou: Chico, sabemos da dificuldade, mas vamos fazer o seguinte, então, vamos levar água fluida para eles. Coloque água nos recipientes, vamos fluidificar a água. Vamos trazer elementos curativos, fortalecedores para essa água e vamos ofertar o que nós temos no dia de hoje. E assim foi feito. Pegaram água, colocaram em recipientes e Dr. Bezerra fluidifica aquelas águas. Dizem que ela tinha cor e até cheiro.
e pegaram aquelas águas e seguiram para onde estavam aquelas pessoas. E como eles sabiam que Chico ia, vieram outras mais. Então era grande o número. E quando chegaram lá, Chico estava aflito. E quando chegaram, Chico falou: olha, hoje nós não temos o que nós trazemos habitualmente. E nós temos aqui a água fluida. Mas quem está com fome, quem está desesperado, não está nem um pouco preocupado com água fluida. Ele quer algo que lhe dê aquele amparo que ele necessita. Muitos até desconheciam o que era água fluida. Então houve uma certa ingratidão para com Chico e começaram a criticá-lo, começaram a trazer palavras grosseiras. E Chico ficou aflito, ele senta numa pedra que estava ali próximo e começa a chorar. Aí uma das pessoas, uma senhora que fazia parte daquele grupo de sem terras, falou: pessoal, o Chico e os outros acompanhantes, todo sábado eles vêm aqui nos auxiliar. Se hoje não puderam, paciência. Então cabe hoje nós auxiliarmos eles. Então vamos dar o que nós temos, o que nós temos de melhor. Então vamos cantar, vamos dançar, vamos oferecer tudo isso para o Chico e para os seus amigos. E quando eles começavam a entrar nesta sintonia, eis que surge uma carreta muito grande, repleta de alimentos. E aí o motorista chega: quem de vocês aí é o Chico Xavier? E o Chico falou: sou eu. E levantou-se e foi até o motorista. E o motorista lhe disse: olha, seu Chico, eu estou vindo de São Paulo. Eu estou a trabalho, enviado aqui pelo meu patrão, que é o senhor tal, e falou o nome dele. Aí o Chico lembrou-se: esse empresário, a questão de 1 ano mais ou menos, tinha perdido o seu filho e estava inconformado, não aceitava aquela situação, trazia uma amargura grande no seu coração. Então, tal era o grau do seu sofrimento e da sua esposa, que então indicaram que ele fosse procurar o Chico em Uberaba. E o Chico trouxe uma psicografia para ele. E aquele rapaz foi levado para psicografar com o Chico pelo Dr. Bezerra de Menezes. E trouxe uma mensagem mostrando a prova irrefutável da continuidade da vida, de elementos que somente os pais sabiam. Trouxe uma orientação que causou um consolo e um conforto naquele casal. E aquele empresário, grato ao Chico, falou: por gratidão, sempre que possível, eu vou lhe enviar uma carreta de mantimentos para você distribuir para os mais necessitados. E aquele motorista falou: eu tinha apenas o endereço da casa, grupo da prece, mas quando eu vinha de São Paulo para cá, eu tive problemas mecânicos na estrada. E fiquei perdido assim, em reparação do veículo, por quase 3 horas. Quando eu cheguei aqui, devido ao atraso, eu encontrei o centro fechado. E eu era para vir, porque era para chegar mais cedo, descarregar e voltar. Encontrei o centro fechado. Aí me preocupei, porque eu não sabia o que fazer. A casa fechada, só com o endereço na mão. Aí, por sorte, tinha um senhor na porta da casa espírita. Um senhor de terno e de barbas brancas.
E ele me disse, posso te ajudar? Eu falei, sim. O senhor conhece Chico Xavier? Ele falou, conheço. Onde posso encontrá-lo? Sobe essa rua, vira outra, entra lá, há uma ponte semi-destruída, com umas pessoas lá embaixo, é lá que ele está. Pergunte por ele e fale que fui eu que mandei. Ele falou, ok, então qual é seu nome? Bezerra de Menezes. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim também. Às vezes as aflições, as preocupações, nós nos apegamos tanto a ela que nós não temos os olhos de ver que o socorro está chegando do outro lado. É questão de prece e de fé. Então eu agradeço a todos vocês pela atenção, muito obrigado, e que Jesus nos fortaleça e nos ampare.